Recentemente, players como HBO Max, Amazon, Netflix começaram a divulgar suas intenções de produzir novelas no Brasil. Mas novelas menores, de até 60 capítulos, que algumas pessoas estão chamando de teleséries. Para simplificar, vou chamar mesmo de novelas, seja lá qual for o tamanho que esses produtos terão. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: existe mesmo um tamanho ideal para uma novela? E mais, por que as novelas são tradicionalmente tão longas? Isso vai mesmo mudar? Mas antes da gente continuar, aproveita e se inscreve logo aqui no canal e deixe o seu like. Essa força é muito importante para mim. Meu nome é Daniel de Jafre, seja muito bem-vindo. 150, 180, 210, as novelas brasileiras já tiveram as mais diversas quantidades de capítulos, sendo A Grande Mentira, de 1968, a novela mais extensa da TV Globo, com incríveis 341 capítulos. Claro que hoje em dia ninguém conseguiria mais acompanhar uma novela que durasse essa eternidade toda. Muita gente se questiona até se os 150 capítulos, que é o número médio de capítulos das novelas atuais, já não seria demais. Mas por que essa quantidade? De onde saiu esse número? A gente sabe que uma produção audiovisual é algo muito caro, e é caro no mundo inteiro. Envolve confecção de figurinos, construção de cenários, tempo e edição de vídeo, aquisição de direitos da trilha sonora ou produção de uma trilha sonora original, etc, etc. A questão é que a novela tem todo esse custo, mas ela precisa dar lucro. E o lucro vem dos anunciantes, ou seja, quanto mais capítulos, mais anúncios, e o lucro aumenta. De forma bem simples, vamos supor que uma determinada obra tenha a previsão de conseguir cobrir 100% dos seus custos até o capítulo 100. Ou seja, no capítulo 100, a produtora ganhou exatamente o que gastou, ou seja, está no 0 a 0, não ganhou nem perdeu. Mas qualquer empresa privada existe para dar lucro, claro. Bom, se a novela então tiver 105 capítulos, ela vai lucrar em razão dos anúncios contratados de apenas 5 capítulos. Se ela tiver 150, vai lucrar em cima de 50 capítulos. Isso também acontece porque alguns custos vão sendo diluídos ao longo dos capítulos. Um determinado cenário fica mais barato se ele for construído para ser usado em 150 capítulos do que em 80, por exemplo. O mesmo vale para o figurino e a trilha sonora. E é por isso que, para se fazer uma novela de 60 capítulos, os custos precisam ser muito reduzidos, ou a fórmula de veiculação tem que ser diferente, como é o caso do streaming, porque agora o faturamento não vem de anunciantes, mas de assinaturas. O modelo é diferente. Precisa ser testado, é claro. Mas será que esse número é o número ideal de capítulos? Ou melhor, existe um número ideal? Tudo vai depender dessa relação entre custo e faturamento, mas vai depender também da forma como o público vai consumir essas novelas. Se você lembrar bem, as séries antigamente tinham 18 episódios por temporada, ou até mais, como a série 24 Horas, que tinha, claro, 24 episódios. Hoje é comum você ver séries com temporadas com 6, 8 episódios. Isso acontece porque agora elas se pagam mesmo com esse tamanho reduzido. E se pagam porque o número de assinantes dos streams vem aumentando cada vez mais. Mas voltando à pergunta que eu fiz lá no começo. Qual o tamanho ideal que a novela deve ter? Ou uma telesérie? Bom, o ideal é que ela tenha o tamanho que a trama exige. Qual é o fôlego dessa história? E se você já ouviu outros vídeos aqui no canal, sabe que quando eu falo de fôlego de uma trama, basicamente estou falando de qualidade de conflito. Você pode ter uma história excelente, mas que não precisa ser contada em 60 capítulos. Precisa de menos. Melhor então que ela seja produzida como uma minissérie, ou como uma série de 3 temporadas com 12 episódios. A verdade é que o público está cada vez mais intolerante às barrigas, ou seja, aquele tempo morto, onde a história não avança, não acontece quase nada. Não estou dizendo que a história tem que ser frenética, com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não é isso. Mas ela precisa ter ritmo. Pode ser até um ritmo mais lento, ok. Mas ainda assim o público vai perceber que a história está andando para frente. E quer outra prova
do quanto isso está mudando, recentemente estreou o filme do Porta dos Fundos, Peçanha e o Animal. E sabe qual a duração dele? 1 hora e 7 minutos. Antigamente você não podia chamar algo que tivesse essa duração de filme, mas no streaming pode. E muita coisa que não podia vai passar a poder nos próximos anos. E isso é ótimo para nós roteiristas. Quem sabe agora as novelas e outras histórias poderão ter o tamanho correto, o tamanho que elas nasceram para ter. Quem dera se a gente não precisasse mais ficar criando novos personagens e subtramas apenas para atender ao número imposto de capítulos ou episódios. Acredite, a sua história vai lhe dizer o tamanho que ela tem. Se puder, não force a barra, porque o tamanho que ela disser vai ser o tamanho ideal. Obrigado e até a próxima.